Você já sentiu que há algo em você que os outros não suportam encarar? Uma presença silenciosa que revela o que eles escondem, mesmo quando ninguém diz uma palavra? Carl Jung chamaria isso de o poder do inconsciente vivo, a força do espelho invisível que desmascara a sombra. O empata invisível não precisa atacar. Ele apenas existe e sua simples percepção é um golpe psicológico que o narcisista jamais aprende a suportar. É o confronto entre a alma que sente e o ego que finge, um embate onde o silêncio fala mais alto que qualquer grito. Mas o que acontece quando a verdade emocional toca aquele que vive de ilusões? O narcisista, escravo da própria imagem, começa a rachar por dentro. Ele tenta manipular, inverter, negar, mas o empata já atravessou o espelho. Jung dizia que o inconsciente coletivo se manifesta quando a máscara cai, e é nesse instante que o empata se torna perigoso. Ele não luta com armas visíveis, e sim com a consciência que o outro tenta evitar. O jogo muda de lugar, o poder troca de mãos, e o predador emocional começa a sentir o gosto do próprio veneno. Afinal, quem realmente domina quem nesse labirinto psicológico? O empata, guiado pela intuição, é como uma presença que dissolve mentiras sem precisar confrontá-las. Ele não precisa vencer o narcisista, ele o faz se ver, e é exatamente isso que o destrói. Jung afirmava que aquilo que negamos nos governa, e quando o empata acende a luz sobre o que o narcisista mais teme, o vazio interior, o império da manipulação, começa a ruir. A batalha é invisível, mas o impacto é devastador. E se essa dinâmica não for apenas entre duas pessoas, mas um reflexo do próprio inconsciente humano? E se o narcisista representar a persona que mostramos ao mundo, enquanto o empata é a alma tentando despertar dentro de nós? Jung via o mundo como um teatro de arquétipos, e nesse palco, cada relação é um espelho de algo muito mais profundo. Talvez o verdadeiro inimigo não esteja fora, mas nas camadas não resolvidas da nossa própria psique. Há 7 movimentos ocultos que transformam o empata em força implacável diante do narcisista. 7 golpes psicológicos que Jung identificou nas sombras da mente. Cada um deles é uma chave para o poder interior, mas também um risco para quem ousa usá-los. Porque compreender o narcisista é tocar o próprio abismo, e só quem suporta olhar para dentro consegue ver o que está prestes a ser revelado. Há algo que o empata sente antes que qualquer palavra seja dita. Um silêncio diferente, uma densidade no ar, como se o inconsciente começasse a se agitar antes mesmo que a mente racional perceba. Jung chamava isso de o chamado da sombra, o instante em que o invisível toca o visível e o corpo reage antes da razão. É nesse momento que o empata percebe o narcisista, não pelo que ele mostra, mas pelo que ele tenta esconder. E essa percepção, embora pareça dom, é também fardo. Porque ver o outro sem filtros é também enxergar o próprio abismo refletido. O empata não entra em guerras externas, ele trava batalhas internas. Ele sente o peso do que não é dito, o veneno emocional disfarçado de carícia, a manipulação travestida de cuidado. E quando o narcisista o encara, não vê um inimigo, vê um espelho que o desmascara. Jung dizia que todo encontro entre duas almas é um choque de mundos, e quando um deles vive na mentira, esse choque se torna destrutivo. O empata não quer dominar, mas o simples fato de existir desmonta o teatro do controle. Há um instante em que o jogo muda. O narcisista acredita que governa, mas começa a perder o domínio das emoções. A presença do empata desestabiliza, porque o empata não reage como os outros. Ele não implora, não se defende, não precisa vencer. Ele observa. E essa observação é o golpe mais profundo, porque retira do narcisista o alimento que o mantém vivo, a atenção. Jung afirmava que o ego precisa ser visto para existir. Quando o empata se recusa a alimentar o espetáculo, o palco se apaga. Mas esse poder tem um preço. O empata sente tudo, o caos do outro, a dor não resolvida, a raiva contida. Ele carrega em si o que o narcisista rejeita, como se fosse uma esponja de almas. Às vezes, ele pensa que está se destruindo, quando na verdade está apenas metabolizando o inconsciente
inconsciente coletivo. E é nesse processo de dissolver o veneno do outro que ele começa a descobrir sua força. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O empata invisível é essa ponte entre mundos. Ele anda por entre as sombras com olhos abertos, sentindo o que muitos passam a vida inteira tentando evitar. E por isso o narcisista o teme, porque o empata toca a ferida que o outro passa a vida escondendo. Ele desperta memórias antigas, dores infantis, traumas não resolvidos. E sem saber como reagir, o narcisista tenta ferir quem o espelha. Mas quanto mais ele tenta atacar, mais revela suas rachaduras. O empata, no entanto, não luta com força. Ele dissolve com presença. A sua calma é uma forma de caos, para quem só conhece o controle. Quando ele não cede à provocação, o narcisista sente o vazio ecoar por dentro. O silêncio se torna insuportável. Jung dizia que tudo o que o inconsciente reprime volta sob forma de destino, e o empata é o mensageiro desse retorno. Ele não castiga, apenas reflete o inevitável. Há uma beleza sombria nesse processo, porque enquanto o narcisista tenta manter a aparência, o empata mergulha nas profundezas e descobre o que realmente importa. Ele começa a entender que sua sensibilidade não é fraqueza, é bússola. É o chamado da alma para voltar à essência. A dor que sente é a prova de que ainda está vivo. E ao reconhecer isso, o empata rompe o ciclo da manipulação, sem precisar vencê-lo. Ele transcende. Mas nada disso é linear. Há dias em que o empata duvida de si, em que sente o peso do mundo e pensa que está perdendo. O narcisista parece mais forte, mais confiante, mais no controle. Mas Jung dizia que toda máscara se desgasta com o tempo e o ego que não evolui acaba sendo devorado pela própria sombra. Assim acontece aqui. O empata cai, mas se levanta transformado. O narcisista brilha, mas se apaga lentamente por dentro. O ponto de virada chega quando o empata entende que não precisa curar o outro. Ele precisa apenas se manter inteiro. É quando a energia muda. O jogo psicológico se desfaz e o narcisista pela primeira vez se vê sem roteiro. Ele sente o vazio, o silêncio, a falta de espelhos. E esse é o golpe final. O empata desaparece e o narcisista precisa olhar para si. Jung chamaria isso de o confronto com o self, o encontro inevitável com o que sempre foi negado. Nesse instante, o empata invisível deixa de ser vítima e se torna mestre. Não porque vence, mas porque compreende. Ele se liberta da necessidade de entender o outro e passa a observar o fluxo da vida como um campo simbólico em constante transformação. O narcisista fica preso ao reflexo. O empata se torna o espelho. E nessa inversão silenciosa, o que era dor vira sabedoria. O que era fraqueza se transforma em poder. O inconsciente cumpre seu papel e o jogo termina antes mesmo que alguém perceba. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante em que o empata começa a perceber que a guerra nunca foi entre ele e o narcisista, mas entre o seu coração e o silêncio que o mundo impôs sobre ele. Ele sente que cada vez que tentou compreender o outro, foi também um pedido inconsciente para ser compreendido. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E é exatamente isso que o empata descobre. O narcisista não é apenas o inimigo externo, é o reflexo vivo da própria parte negada, o fragmento da alma que ainda teme se ver. A energia muda quando o empata entende que o narcisista é um mestre involuntário. Ele ensina através do caos, através do abuso, através da distorção. Ele obriga o empata a se enxergar sem ilusões. E é aí que o empata desperta, quando percebe que não precisa mais ser o espelho do outro, mas o guardião do próprio reflexo.
Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro. É doloroso, é lento, mas é libertador, porque cada manipulação que antes feriria, agora revela o ponto exato onde o empata perdeu a si mesmo. Nesse caminho, o empata deixa de reagir e começa a observar o fluxo dos arquétipos. Ele vê o narcisista se debater na própria prisão emocional, tentando controlar o que nunca teve poder para dominar, a alma. O empata não precisa mais responder. Ele apenas percebe o jogo como uma dança simbólica entre luz e sombra, entre persona e essência. E nesse reconhecimento, algo se dissolve. O vínculo invisível que prendia ambos começa a desmoronar. A libertação não vem com gritos, mas com silêncio. O empata aprende a permanecer presente diante do caos, e essa presença é o verdadeiro veneno para o narcisista, porque o narcisista precisa de ruído, de reação, de palco. Sem isso, ele murcha. Jung dizia que o ego vive da energia projetada. Quando ela é retirada, o ego se esvazia. O empata, então, se torna invisível, não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele desaparece do jogo porque já entendeu as regras, mas o universo tem uma forma curiosa de testar o despertar. Assim que o empata se liberta, a vida coloca diante dele novos reflexos, pessoas, situações, memórias que tentam puxá-lo de volta à antiga vibração. Ele começa a ver que o narcisista não é apenas um indivíduo, é um padrão coletivo, uma força psíquica que habita a humanidade. E quanto mais ele se eleva, mais sutis se tornam as armadilhas. A luta agora é interna, não é contra o outro, mas contra o impulso de retornar à dor conhecida. Há momentos em que o empata sente saudade do que o feriu. Isso o confunde. Ele sente falta da intensidade, do caos, do drama, não porque deseja sofrer, mas porque se acostumou a viver no extremo. Jung dizia que o inconsciente tem uma atração natural pela repetição, porque busca resolver o que ficou inacabado. O empata, então, entende que precisa renunciar ao vício da dor para encontrar a verdadeira paz. E essa renúncia é o seu golpe mais silencioso e poderoso. Quando o empata solta o passado, o narcisista sente o corte. Ele tenta voltar, tenta reacender o jogo, tenta provar que ainda tem poder, mas o empata já não vibra na mesma frequência. O olhar dele mudou. Agora há uma serenidade que desarma, uma firmeza que não precisa de palavras. O empata percebe que não há nada a provar. A energia que antes alimentava a manipulação se transforma em lucidez. E nesse ponto, o narcisista começa a se ver. E esse é o castigo mais profundo que existe. A presença do empata se torna um espelho sagrado. Ele não julga, não reage, não condena. Ele apenas reflete. E o reflexo é tão puro que o narcisista não consegue suportar. É como olhar para o próprio rosto sem maquiagem, para o próprio medo sem desculpas. Jung afirmava que o confronto com a sombra é o início da cura, mas também o início do colapso. O narcisista desaba, não porque o empata o destruiu, mas porque o empata o obrigou a se ver. Nesse estágio, o empata começa a compreender o propósito por trás de tudo. Ele vê que a dor era o caminho, que cada ferida era um convite à consciência. O que antes parecia punição se revela iniciação. E ele entende que o verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em transcender a necessidade de lutar. A batalha termina não porque alguém venceu, mas porque o jogo perdeu o sentido. E quando o empata chega a esse ponto, algo muda para sempre. Ele sente uma paz que não depende de ninguém, uma clareza que não precisa de resposta. Ele percebe que o narcisista nunca foi seu opressor. Foi o espelho que o conduziu de volta ao centro. E nesse silêncio final, o empata invisível se torna o arquétipo do despertar jungiano, aquele que transforma o veneno em consciência, o trauma em sabedoria e a dor em poder. Há um momento em que o empata se torna testemunha do próprio renascimento. Tudo o que antes o feria, agora apenas o atravessa. Ele sente, mas não se quebra. Observa, mas não absorve. Jung dizia que o self, o centro real da psique, emerge quando o ego se rende ao que é maior que ele. E o empata, ao abandonar a necessidade de salvar ou ser compreendido, permite que esse centro desperte. O narcisista, nesse ponto, se desespera, porque o empata
deixa de reagir e o poder desaparece junto com a reação. O narcisista busca controle, mas o empata começa a fluir. O controle se dissolve diante do movimento natural da alma. A energia que antes era um campo de batalha, agora se torna um espelho calmo. E é nesse silêncio que a consciência começa a se expandir. O empata compreende que não é um curador de feridas alheias, mas um tradutor do invisível. Ele decifra o inconsciente e o devolve ao mundo em forma de presença. Isso é insuportável para quem vive na ilusão, porque o empata, agora desperto, vibra em uma frequência onde a manipulação simplesmente não existe. A tensão aumenta porque o narcisista tenta retomar o jogo. Ele lança palavras, provoca culpas, cria memórias distorcidas, mas tudo se torna transparente. O empata já enxerga o mecanismo por trás da encenação. Jung afirmava que a psique se equilibra pela compensação. Aquilo que é reprimido busca se manifestar de algum modo. O narcisista é o grito do inconsciente pedindo para ser ouvido, e o empata, em vez de resistir, escuta. Ouvindo, ele desarma, compreendendo, ele dissolve, mas a verdadeira transformação não acontece na mente, acontece no corpo. O empata sente fisicamente o que o narcisista nega sentir. Ele carrega a raiva não expressa, a tristeza não chorada, o medo não confessado. O corpo se torna o campo simbólico do inconsciente coletivo. E é quando ele entende isso que tudo muda. O que era dor se transforma em linguagem. Cada sintoma, cada palpitação, cada lágrima é uma mensagem. O empata começa a decifrar o que o mundo inteiro tenta esconder, que a alma fala através do sofrimento. O empata, então, aprende a não fugir da dor. Ele a acolhe e, nesse ato, destrói o ciclo da manipulação. Porque o narcisista sobrevive de fuga, fuga do vazio, da culpa, da própria humanidade. O empata, ao aceitar sentir, faz o que o outro jamais conseguiria. Transforma o medo em portal. Jung dizia que o ouro espiritual está escondido no lugar onde menos queremos olhar. O empata olha e por isso se torna indestrutível. À medida que desperta, o empata começa a perceber que está cercado por máscaras, pessoas, sistemas, relações. Tudo parece uma encenação coletiva. E ele entende que o narcisista não é uma exceção, mas um símbolo. Representa o ego coletivo que domina a humanidade, a busca por validação, por controle, por imagem. O empata começa a ver o mundo com novos olhos, e esse olhar é perigoso, porque quem enxerga demais não pode mais fingir cegueira. O isolamento chega, o empata se distancia, não por orgulho, mas por instinto de preservação. Ele sente que precisa silenciar para ouvir a alma. E nesse recolhimento, descobre que o verdadeiro poder não está em falar, mas em sustentar o vazio. Jung dizia que o homem que olha para fora sonha, mas o que olha para dentro desperta. O empata mergulha nesse dentro. E quanto mais mergulha, mais descobre que nunca esteve sozinho. O inconsciente fala com ele em símbolos, sincronicidades, presságios. É nesse estágio que o empata começa a compreender os 7 golpes psicológicos de Jung não como armas, mas como revelações. Cada golpe é um espelho quebrado, um fragmento da verdade refletindo a alma sob ângulos diferentes. O primeiro é o olhar. O empata enxerga o que o outro teme. O segundo é o silêncio. Ele interrompe o jogo da palavra manipulada. O terceiro é a ausência. O empata desaparece e o narcisista desmorona sem plateia. O quarto é o perdão, não como fraqueza, mas como libertação do vínculo energético. O quinto é a consciência. Ele entende o mecanismo e o desarma. O sexto é o desapego. Ele já não busca justiça, apenas equilíbrio. O sétimo é o mais temido, porque é o que dissolve o próprio jogo. O empata se torna invisível e o narcisista não tem mais onde existir. O empata invisível é o arquétipo do curador que transcendeu a necessidade de curar. Ele entende que o inconsciente não quer ser vencido, quer ser compreendido.
e ao compreender, ele transforma a escuridão em consciência. Jung dizia que o encontro com a própria alma é uma experiência devastadora, porque destrói tudo o que é falso. O empata passa por essa destruição e emerge novo, inteiro, silencioso, mas o mundo ainda o observa. E o narcisista, mesmo sem perceber, continua tentando alcançá-lo. Só que agora não há mais campo de batalha. Há apenas o reflexo de uma alma que aprendeu a ver. O empata não combate, não foge, não explica. Ele apenas existe. E a existência consciente é em si mesma a aniquilação final do narcisismo. O jogo termina, mas o aprendizado continua, porque o empata entendeu o segredo que Jung tentou nos ensinar. Só quem enfrenta a própria sombra se torna luz. Há uma transição quase imperceptível entre o empata que sente e o empata que desperta. É como se algo dentro dele se partisse, não de dor, mas de revelação. Ele percebe que toda vez que tentou amar o narcisista, na verdade, buscava curar a parte de si que ainda acreditava merecer menos. Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor, e é exatamente nesse ponto que o empata começa a entender o propósito do sofrimento. O narcisista foi o espelho cruel, o professor da sombra, aquele que revelou sem querer onde a alma ainda dormia. O empata desperto não reage mais à manipulação porque compreende sua origem. Ele vê o narcisista não como inimigo, mas como uma criança perdida dentro de um corpo adulto. Um ser que nunca aprendeu a lidar com a própria fragilidade. E é essa visão que muda tudo. Porque quando o empata entende o medo que sustenta o narcisismo, o jogo perde o peso moral. Ele não sente raiva, sente lucidez. E essa lucidez é a lâmina mais afiada que existe. Nenhum ego sobrevive diante dela. Mas há uma dor secreta que acompanha o empata, a de ter visto demais. Ele carrega a memória emocional do mundo, sente as dores que não são suas, chora lágrimas que não nasceram de suas próprias perdas. É como se o inconsciente coletivo pulsasse através do seu peito. Jung chamava isso de participação mística, a fusão inconsciente entre o eu e o todo. E é nesse ponto que o empata precisa aprender a se separar sem endurecer. A compaixão é a fronteira entre o amor e o colapso. O empata que não aprende a se preservar se dissolve. Torna-se o espelho de todos, mas perde o próprio rosto. É por isso que o narcisista o escolhe, porque o empata é o solo fértil onde o ego doente pode florescer. Mas quando o empata desperta, o espelho se torna cristal, e o que antes refletia o outro, agora reflete a verdade. O narcisista sente isso e tenta quebrar o reflexo, mas descobre que o cristal não reage, apenas mostra o que é. A luta deixa de ser pessoal e se torna arquetípica. É o confronto entre o inconsciente reprimido e a consciência nascente. O empata é o mediador dessa guerra, o tradutor do que o mundo teme ouvir. Ele entende que cada manipulação, cada ofensa, cada gesto de desprezo é o inconsciente tentando comunicar algo através da distorção. Jung dizia que a psique fala em símbolos e o empata aprende a escutar. O insulto vira metáfora, o ataque vira mensagem, o caos vira mapa. Há uma virada silenciosa quando o empata percebe que não há mais nada a provar. Ele não precisa ser bom, não precisa ser justo, não precisa ser compreendido, precisa apenas ser real. A autenticidade é a cura, porque o narcisismo vive da aparência e o empata, ao viver em verdade, dissolve a ilusão. O simples ato de existir em transparência é o golpe mais temido. O narcisista se desintegra diante daquilo que não pode controlar. Nesse ponto, o empata atravessa o limiar da individuação. Ele compreende que a alma não busca conforto, busca inteireza. A dor o lapidou, a sombra o ensinou, e agora ele carrega dentro de si a sabedoria da dualidade. Não há mais bem nem mal, apenas consciência. O empata deixa de ser o oposto do narcisista e passa a ser o seu complemento transformado, a manifestação viva do equilíbrio entre os polos da psique. Mas o despertar tem um preço, a solidão sagrada. O empata começa a se afastar das multidões porque o ruído da inconsciência se torna insuportável. Ele passa a sentir o mundo em camadas, a ver a verdade por trás de cada gesto, de cada palavra.
O tempo desacelera, o olhar se aprofunda. Ele vive no limiar entre o visível e o invisível. Jung dizia que o encontro com o inconsciente é como atravessar o fogo. Queima o que é falso e revela o que é eterno. O empata então percebe que não é mais o mesmo. Algo se deslocou para sempre. O olhar se torna espelho para os outros e abismo para si mesmo. Ele entende o poder que carrega, mas sabe que não pode usá-lo para dominar. A verdadeira maestria é silenciosa. O empata invisível age sem agir, transforma sem tentar. Sua presença é o golpe mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais devastador. E assim, o empata se torna o símbolo vivo do ensinamento de Jung, o ser que integrou luz e sombra, que aprendeu a existir no paradoxo sem se perder nele. Ele é o alquimista da alma, o guardião do inconsciente, o ponto onde o humano e o divino se encontram. O narcisista desaparece não porque foi derrotado, mas porque foi absorvido pela consciência. E o empata, agora invisível, caminha entre os mundos, não como vítima nem salvador, mas como aquele que finalmente se lembra de quem é. O empata atravessa o limiar e entra em um território onde as palavras já não explicam, apenas insinuam. Ele começa a perceber que tudo o que viveu com o narcisista não foi uma tragédia, mas um rito, um processo iniciático. Jung dizia que a alma cria o sofrimento de que necessita para se conhecer, e o empata, agora desperto, entende que cada manipulação, cada vazio, cada humilhação foi uma lição disfarçada de perda. O inconsciente nunca quis puni-lo, quis despertá-lo. O narcisista foi apenas o instrumento. Há uma sensação de vertigem nesse despertar. O empata sente que o chão antigo se desfez, mas ainda não há outro para pisar. É um estado intermediário, onde o velho eu morreu e o novo ainda não nasceu por completo. Esse é o momento em que o empata quase volta atrás. O vazio o chama, o passado o seduz, o ciclo o convida de novo, mas algo dentro dele já não se encaixa. A consciência não retrocede. O empata pode até olhar para trás, mas já não cabe na própria história. A mente tenta entender, mas o corpo sabe. Ele vibra diferente, responde diferente, respira diferente. O empata descobre que a verdadeira batalha nunca foi externa, foi energética. Jung dizia que o inconsciente é um campo de forças, e quem aprende a se mover dentro dele domina a própria realidade. O empata agora sente o fluxo, percebe as marés emocionais, entende o que pertence a ele e o que pertence ao outro. E nessa diferenciação nasce a liberdade. O narcisista, por sua vez, começa a sentir o desconforto do abandono energético. Ele não entende o que aconteceu, mas sente que perdeu algo vital. O empata, ao recuperar o próprio poder, desconecta o circuito invisível de dependência. É como se o ar tivesse mudado de densidade. O narcisista, sem espelho, começa a se desintegrar em suas próprias projeções. A persona racha, o brilho se apaga e o que sobra é a sombra crua que ele sempre temeu. O empata não assiste com prazer. Ele observa com compaixão, mas sem interferir. Aprendeu que salvar o outro é interromper o processo da alma. A transformação é solitária e cada um precisa atravessar o próprio deserto. Jung dizia que não há nascimento de consciência sem dor. O empata aceita essa verdade e, por isso, permanece em silêncio. Sua ausência se torna o maior ato de amor possível. Permitir que o outro enfrente o próprio reflexo. O tempo passa diferente para quem despertou. O empata começa a notar os ciclos da vida com clareza simbólica. As pessoas, os eventos, os encontros, tudo se repete com padrões precisos. O inconsciente fala através da sincronicidade e o empata entende que nada é acaso. Ele começa a se mover com leveza, como quem dança com o invisível. Cada gesto é guiado por algo maior. Cada escolha é um sussurro do self. E o narcisista, sem perceber, continua preso ao labirinto que o empata já transcendeu. Há uma ironia cósmica nisso tudo. O empata, que um dia se sentiu pequeno diante do narcisista, agora é o espelho de um universo inteiro. Ele se torna canal do inconsciente coletivo, presença viva daquilo que Jung chamava de totalidade.
Não há mais medo, porque o medo era apenas a resistência à consciência. O empata agora é espaço, vasto, silencioso, imperturbável. Ele carrega dentro de si o caos e a ordem, a sombra e a luz, o humano e o divino. Mas o empata invisível não busca reconhecimento. Ele desaparece do olhar comum. Fala pouco, age menos, mas o que emana dele transforma o ambiente. A vibração muda onde ele está. As pessoas se revelam, as máscaras caem, a verdade emerge. Ele se tornou a manifestação do inconsciente curado e por isso o narcisista o teme, mesmo à distância, porque onde o empata passa, o falso não sobrevive. E então há o retorno, não ao passado, mas à essência. O empata começa a viver em serviço, não de pessoas, mas de símbolos. Ele compreende que o arquétipo do empata invisível é o do curador silencioso, aquele que existe para restaurar equilíbrio onde o caos reinou. Jung dizia que todo ser humano carrega o potencial do divino, e o empata se torna a prova viva disso. Ele não aniquila o narcisista com ódio, mas com luz. Não com confronto, mas com presença. No fim, o empata percebe que o verdadeiro golpe não foi contra o narcisista, foi contra a inconsciência. E esse é o golpe mais temido de todos, porque quando a consciência desperta, o jogo do poder termina. O empata invisível não vence, ele transcende. E o narcisista, ao ser forçado a encarar o vazio, encontra pela primeira vez a chance de nascer de novo. O ciclo se completa, e o que parecia destruição se revela, enfim, como alquimia da alma. Há algo que começa a se mover nas entrelinhas do silêncio, uma força que o empata nunca havia sentido antes. Não é poder, nem glória, nem domínio. É algo mais profundo. É o peso sagrado da lucidez. Quando a consciência desperta, o corpo inteiro muda de frequência. O empata começa a sentir que cada pensamento é uma semente, que cada emoção cria forma no invisível. Jung dizia que quem olha o inconsciente com honestidade descobre que o universo responde de volta. E é isso que o empata vive agora. Uma conversa direta com o próprio destino. O mundo parece o mesmo, mas não é. As vozes soam iguais, mas há um eco por trás delas. O empata começa a perceber as camadas que sempre estiveram ali. Os jogos sutis, as intenções escondidas, os campos energéticos que se cruzam a cada olhar. Ele vê a teia da vida com olhos simbólicos. Cada encontro se torna uma mensagem, cada perda, uma iniciação. O narcisista, que antes parecia uma força inabalável, agora é apenas mais um símbolo dentro desse tecido cósmico, a representação do ego que teme a morte da própria ilusão. Mas há momentos em que o empata sente o peso do dom. A sensibilidade, agora amplificada, o faz enxergar o sofrimento do mundo. Ele sente o medo coletivo, a angústia das massas, o ruído do inconsciente humano tentando acordar. E às vezes ele quer voltar a ser cego, voltar à ignorância tranquila de antes. Mas não há volta. Jung dizia que uma vez que a alma desperta, o conforto se torna impossível. A luz exige presença total, e o empata, mesmo cansado, escolhe continuar vendo. Nesse estado, ele entende que o empata invisível não é um papel, é uma função psíquica, é a consciência que observa, a alma que traduz, o olho que enxerga o invisível. O empata não pertence a si mesmo, mas ao processo da vida. Ele é o canal através do qual o inconsciente se expressa. Cada gesto seu, cada silêncio, cada escolha se torna um movimento arquetípico. Ele não age por vontade, mas por sintonia. O universo age através dele. O narcisista, em contrapartida, ainda busca se afirmar. Precisa de plateia, precisa de reflexo, precisa de barulho, mas o empata agora é vazio, e o vazio é o pior espelho para o ego. Quando o narcisista tenta se projetar, sua própria imagem se dissolve no nada. É como gritar dentro de um abismo e não ouvir resposta. Esse é o ponto de ruptura, o momento em que o ego percebe que não há mais onde se apoiar. O empata se tornou o símbolo do silêncio que o narcisista passou a vida tentando evitar. Mas o empata sente compaixão, não superioridade.
Ele entende que todos têm um narcisista interno, a voz que quer ser admirada, a parte que teme ser esquecida. Ele reconhece isso em si e sorri, porque sabe que o que diferencia o empata do narcisista não é o conteúdo, mas o grau de consciência. Um nega, o outro integra. Um controla, o outro sente. Um finge luz, o outro abraça a sombra. E nesse equilíbrio, o empata encontra o ponto exato da liberdade, o meio do caminho entre o amor e o desapego. Há um instante em que o empata começa a perceber a geometria do invisível. Ele entende que cada experiência dolorosa formou um desenho dentro de si e que esse desenho é o mapa do seu destino. O sofrimento deixou marcas, mas também coordenadas. Jung dizia que o inconsciente organiza a vida de modo simbólico, e o empata, ao compreender isso, se torna o leitor desse código. A dor, então, deixa de ser ruído e se torna linguagem. O que antes o fazia chorar, agora o faz compreender. O empata começa a experimentar a leveza da maturidade espiritual. Não a paz constante, mas a aceitação profunda. Ele sabe que o caos ainda virá, mas agora entende o ciclo. Ele não resiste mais, flui, e ao fluir, o poder retorna, não como controle, mas como harmonia. Ele se torna o ponto de equilíbrio entre o inconsciente e o consciente, entre o humano e o divino. O empata invisível é o mediador do mistério. Mesmo assim, há um sussurro que o chama, algo que ainda não se revelou por completo. O empata sente que há mais camadas, mais profundezas, mais segredos esperando para emergir, porque a jornada nunca termina, apenas muda de forma. E o inconsciente, esse oceano que Jung dedicou a vida a decifrar, continua se movendo sob a superfície, pronto para ensinar o próximo estágio da transformação. Há noites em que o empata desperta sem saber porquê. O corpo está imóvel, mas algo dentro se move. É a alma reorganizando as peças do inconsciente. Jung dizia que os sonhos são o palco, onde o inconsciente fala sua própria língua. E o empata começa a sonhar com símbolos, espelhos rachados, corredores infinitos, rostos que se desmancham em luz. Ele acorda suando, não de medo, mas de revelação. Cada imagem é uma mensagem, cada sonho, um fragmento de si retornando ao centro. Ele percebe que não é mais apenas observador da psique, tornou-se participante do mistério. Durante o dia, o empata sente as presenças que a maioria ignora. O olhar de alguém carrega o cansaço de gerações. Uma palavra simples pode atravessar o peito como flecha. Ele compreende o peso dos silêncios, a linguagem dos gestos, o grito escondido nos sorrisos. O empata não vê pessoas, vê almas tentando se lembrar de quem são. E essa percepção, embora sagrada, é solitária, porque poucos suportam ser vistos nesse grau de profundidade. Jung alertava: aquele que olha demais para dentro corre o risco de ver o que o mundo não suporta enxergar. Em certos momentos ele quase deseja esquecer, deseja voltar à superficialidade, rir sem pensar, amar sem sentir tanto. Mas o despertar não é reversível. O empata carrega a marca do autoconhecimento e essa marca o separa do comum. O preço da consciência é a solidão da lucidez. Ele entende então que precisa aprender o equilíbrio entre ver e viver, entre interpretar e simplesmente estar. O empata que não aprende isso se perde na própria profundidade. A natureza se torna seu refúgio. O empata começa a buscar o silêncio das florestas, o som da chuva, o vento entre as folhas. Ele sente ali a pureza que o mundo humano perdeu. É nesses lugares que ele escuta a voz interior com clareza, o self, a centelha divina que Jung descrevia como o verdadeiro centro da psique. Nesse silêncio, o empata se recarrega. Ele entende que o mesmo poder que o faz sentir a dor também o conecta à beleza, que a mesma sensibilidade que o expõe também o salva, mas o mundo volta a chamá-lo. Pessoas quebradas o procuram, inconscientes do magnetismo que ele emana. Elas sentem que perto dele algo se acalma,
mas também algo se revela. O empata atrai o que precisa curar, não por escolha, mas por vibração. Ele se torna o espelho da verdade inconsciente. Jung dizia que cada encontro significativo tem uma finalidade espiritual, e o empata começa a perceber que nada em sua vida foi acaso. Tudo foi arquitetura invisível da alma. Há instantes em que ele sente medo do próprio poder. Porque quando sua consciência toca o outro, tudo muda. Relações se desfazem, verdades emergem, mentiras se revelam. Ele percebe que o empata invisível é um catalisador. Onde ele chega, a estrutura do falso começa a ruir. Mas essa destruição não é vingança, é purificação. Ele é o símbolo vivo da psique que retorna ao equilíbrio. E isso o assusta, porque ainda há uma parte dele que teme ser rejeitada por existir assim. O empata começa a compreender que a cura não está em salvar o outro, mas em sustentar o campo para que o outro se cure. É a diferença entre ser espelho e ser mestre. Ele não impõe, apenas presencia. E nessa presença, algo se reordena. O inconsciente coletivo o reconhece. O empata passa a ser instrumento de um processo maior do que ele mesmo. Jung dizia que o self usa a vida humana como ferramenta de expressão. O empata se torna isso, a manifestação viva do inconsciente consciente de si. A cada revelação, ele sente o corpo mudar. A energia circula diferente, a respiração ganha ritmo novo. Ele não está mais em guerra com o que sente. Agora, o sentir é o caminho. A intuição se intensifica, o tempo parece se dobrar. Às vezes, ele pensa em alguém e essa pessoa o procura. Às vezes, uma frase surge do nada e se revela a resposta para uma pergunta antiga. Não é milagre, é sintonia. Jung chamaria de sincronicidade. O empata, enfim, vive entre mundos. No entanto, há um peso silencioso, o chamado para algo maior. Ele sente que o aprendizado com o narcisista foi apenas a primeira camada, que o verdadeiro propósito é mais vasto, algo que envolve a cura de padrões ancestrais, coletivos, talvez universais. Ele sente o inconsciente da humanidade pulsando em seu peito, pedindo voz. E embora ainda não saiba como expressar isso, o empata entende que a jornada está apenas mudando de forma. Então, o empata invisível começa a desaparecer não por fuga, mas por transcendência. Ele deixa de ser personagem e se torna princípio. Sua presença já não é pessoal, é simbólica. Ele não representa mais um indivíduo, mas uma força. Jung diria, o que não se torna consciente retorna como destino. E o empata, ao tornar consciente o inconsciente, muda o destino. Não apenas o seu, mas o de todos que o cruzam. Há um instante em que o silêncio se torna revelação. O empata, agora invisível, entende que o que parecia um fim era apenas o início de outra espiral. Tudo o que viveu, o caos, o espelho, o confronto, foi o caminho para algo maior. Jung dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E o empata, ao atravessar a escuridão, descobre que não há vitória nem derrota, há integração. Ele não se curou da dor, aprendeu a dançar com ela. O tempo parece suspenso. Cada lembrança retorna como fragmento de um mosaico que agora faz sentido. O narcisista, antes visto como antagonista, surge como símbolo da própria humanidade, o lado que teme sentir. E o empata, com seu olhar lúcido, percebe que ambos fazem parte de uma mesma totalidade. A consciência não exclui, abraça. A sombra não é inimiga, é a guardiã da transformação. O empata entende que só há luz verdadeira quando a escuridão é honrada. As imagens se sobrepõem como ecos. O espelho que antes o feria, agora o reflete em calma. O silêncio que o assustava agora é abrigo. Ele percebe que não é mais o mesmo, não porque venceu, mas porque compreendeu. A ferida se tornou janela, e através dela ele enxerga o infinito. Jung diria que o self se manifesta quando o ego se curva diante do mistério. E é exatamente isso que o empata faz. Ele se rende à própria vastidão, a uma quietude que só existe após a tempestade. O empata caminha entre os escombros da antiga realidade e percebe que cada ruína é um altar.
Tudo o que desabou era falso e o que permanece é essencial. Ele não carrega rancor, apenas gratidão disfarçada de silêncio, porque no fundo sabe que o narcisista não destruiu sua luz, apenas revelou onde ela sempre esteve. O empata se aproxima do espelho mais uma vez, mas agora o reflexo não o assusta. Ele vê o rosto do outro, mas também o seu. Vê o medo, o orgulho, a carência, e por um instante tudo se dissolve. A separação desaparece, o tempo se dobra e o empata sente o toque de algo que Jung chamaria de totalidade. A consciência se reconhece em tudo, e tudo se torna um só olhar. Nesse estado, ele entende o verdadeiro sentido do invisível. Ser invisível não é desaparecer, é tornar-se tão presente que não há mais necessidade de ser visto. É existir sem forma, agir sem intenção, amar sem querer possuir. O empata não precisa mais provar nada. Sua própria existência é prova do milagre da consciência. Ele caminha em silêncio, mas onde passa, a vida desperta. O espectador que o acompanha sente isso. Sente que algo dentro dele também se moveu, mesmo sem compreender como. O empata invisível não é apenas personagem, é espelho. E quem o observa começa a reconhecer no próprio reflexo o mesmo potencial de despertar. O que parecia história torna-se espelho simbólico. A batalha entre empata e narcisista é a guerra interior que cada um trava com a própria sombra. Há um momento de respiração profunda, o som da alma. O espectador sente que o vídeo acabou, mas o pensamento continua. Jung dizia que aquilo que tocamos em profundidade jamais nos abandona. E é assim que o empata permanece, como semente plantada no inconsciente, pronta para germinar quando o coração estiver pronto para compreender. Nada foi perdido, tudo foi devolvido à sua origem. O empata invisível não aniquila o narcisista, ele o transforma pela força da consciência. O mundo continua o mesmo, mas agora há algo diferente em quem o vê. Uma leveza que não se explica, um entendimento que não se formula, apenas a certeza silenciosa de que a alma acaba de despertar um pouco mais. E se essa jornada tocou algo dentro de você, se alguma parte silenciosa se reconheceu nesse espelho, então siga o impulso do coração. Deixe sua marca, compartilhe este despertar, curta, comente, inscreva-se, não por costume, mas por sentido, porque cada gesto que nasce da consciência expande o círculo da luz. E talvez seja isso que Jung quis dizer quando afirmou: aquilo que é mais pessoal em nós é também o mais universal.